A paz do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos aqui dando início à nossa primeira videoaula sobre vários temas que nós vamos abordar ao longo de algumas semanas aqui nesse grupo de WhatsApp, aprendendo, crescendo em conhecimento e na graça do Senhor Jesus, que você faça muito bom uso dessa ferramenta que o Senhor está nos concedendo. Hoje, segunda-feira, 15 de junho de 2020, nós vamos dar início a um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o plano da salvação. Atos dos Apóstolos, só para termos um texto bíblico base, para falarmos um pouquinho, eu vou falar de assuntos pertinentes sobre esse tema, que é extenso, tem muita coisa para a gente aprender. Vamos fazer uma aula rápida, sem demora. Nós vamos estudar aqui hoje apenas uma introdução desse assunto. No decorrer da semana, mais um ou dois videozinhos para a gente poder pegar mais sobre esse assunto. Claro que você vai buscar outras ferramentas, vai se empenhar, buscar mais conhecimento sobre esse assunto. Vou deixar aqui no grupo alguns subsídios, apostilas, talvez algum livro sobre o assunto em PDF que você tem acesso de forma gratuita para aprender mais. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12 diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus Cristo nós alcançamos salvação. O termo teológico para salvação é soteriologia, estudo da salvação, um estudo sobre a salvação humana, Essa palavra, ela deriva de uma palavra grega, soteria, e soteria significa salvação que provoca mudança. Isso é interessante, porque não é apenas salvar o homem. O objetivo de Deus é soteria, é uma salvação que garante a você uma morada no céu, porém provoca em você uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Salvação em Deus tem que haver transformação, tem que haver mudança, senão não é soteria. Não é essa salvação bíblica, é uma salvação ideológica, é uma salvação só para garantir ao homem um estado de conforto. Já estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a graça do Senhor nos garante salvação, mas uma salvação que traz transformação. Se não houve transformação, não é soteria, não houve salvação. Foi estabelecido quando o homem pecou, Deus criou o homem e se relacionava com esse homem, e quando o homem pecou, quando Adão e Eva caiu no pecado, houve uma separação entre Deus e esse homem. E a partir desse instante, a partir desse momento, toda a humanidade se fez pecadora. Entenda isso, para que você entenda a salvação, você precisa entender que nós não apenas pecamos, nós somos pecadores. Pastor, mas e uma criança, e um bebezinho tão inocente, se ele morre, ele é salvo? Claro que é, irmão, mas entenda que por mais que essa criança, esse bebezinho que é inocente morre, ele vai alcançar salvação, não porque ele não pecou apenas, vai por causa da graça. A graça do Senhor o alcançou e ele alcança salvação por causa dessa graça, mas ele em si é um pecador. O homem nasce pecador. Nós somos pecador por natureza. Nossa natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa. Nós precisamos entender que o pecado não é apenas o ato pecaminoso praticado. O pecado é um estado. Ou seja, nós somos pecadores e por ser pecadores praticamos atos pecaminosos. Uma criança inocente que morre, ele alcança a salvação pela graça de Deus diante da sua inocência. Nós, adultos,
Quando nós morremos, alcançamos salvação pela graça de Deus, mediante o arrependimento dos nossos pecados. Não é algo bonitinho, mesmo eu sendo um pecador e em prática de pecado, alcançarei salvação. Lembra dos dois homens na cruz ao lado do Senhor Jesus? Um alcançou salvação pelo arrependimento. O outro, mesmo diante da graça de um Jesus crucificado, não alcançou salvação. Mas aquele que se arrependeu, o Senhor Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos pecadores desde a nossa origem, lá em Adão. E o salário do pecado é a morte. Há uma sentença para o pecador. E essa sentença é uma sentença de morte. Nós já nascemos com essa sentença de morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 4, e o versículo 23 e 24, ele disse: todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo oferece-se em sacrifício vivo por mim e por você. Ele assumiu a nossa culpa. Na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo: a culpa que é dele, eu assumo essa culpa para mim. E ele se fez cordeiro limpo, cordeiro imaculado, porém carregou sobre ele todas as nossas iniquidades e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O plano de Deus para a salvação do homem e da mulher não é algo feito por acaso. Não foi um plano B. Deus planejou a salvação desde a eternidade. Esse tema, a salvação, meu irmão, é talvez o tema predileto do Senhor nosso Deus. Esse é um tema tão especial que o único acontecimento na terra que a Bíblia Sagrada diz que reflete em festa no céu é quando um pecador se arrepende dos seus pecados, porque alcança salvação no Senhor Jesus. Tamanha a importância desse tema, salvação no céu. Deus criou todo um processo para alcançarmos salvação. O plano da salvação já havia sido elaborado por Deus lá na eternidade. Ele é um projeto eterno. Quando Adão pecou, a salvação já estava projetada para o homem. Eu quero que você entenda que a salvação não foi um plano B de Deus. Eu criei o homem e essa minha criação não deu certo, eu preciso bolar alguma coisa, eu tenho um plano B, vou salvar esse homem. Não foi um plano B de Deus. Já fazia parte do plano original. Deus já projetou a nossa salvação. Entenda que a cruz não é uma medida de um Deus que estava perdido, desesperado em saber que a sua criação não deu certo. Não, a cruz fazia parte do projeto, do plano, do resgate que o Senhor já havia projetado, planejado, elaborado para salvar a minha e a tua vida. Quer ver? Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 8 diz assim: Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Pai, Deus, já viu em Jesus o cordeiro morto, o cordeiro que teria que vir para resgatar o homem. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, mas com a sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus já sabia que nós não seríamos capazes de ser fiéis a Ele. Então Ele já projetou um plano de salvação para nós. Quer ver mais? Abre a tua Bíblia, se possível, Efésios capítulo de número 1 e o versículo de número 4, que diz assim: o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele já nos elegeu, nos escolheu antes da criação do mundo. Meu querido, minha querida, você é plano de Deus, projeto de Deus. O céu já está preparado para mim e para você desde a eternidade. Agora precisa que eu e você tenhamos uma vida de santidade. E quando errarmos, pastor Alaô, que haja arrependimento, porque a graça do Senhor
nos alcança nos dias em que nós necessitamos. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, eu não sou digno, mas a graça, o amor de Deus nos alcança. Isso é o importante do Senhor para nós. Atos capítulo 2, o versículo 23, diz assim: Cristo foi entregue por conselho e presciência de Deus. O que é presciência? Conhecimento antecipado e presciência de Deus para nos resgatar. Para que nós fôssemos resgatados na eternidade, a divindade já havia preparado o ato do Senhor Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos alcançar essa salvação. Isso é tão certo, irmãos, que o texto está dizendo assim, ó, foi entregue. Quando o texto está dizendo foi entregue, como se na elaboração do projeto, o ato de Cristo já estava sendo executado. Então, Deus projetou de tal forma a nossa salvação que quando está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 3, é como se o ato da morte na cruz do Calvário, lá na eternidade, já tinha sido executado. Mas não dá para eu entender isso, pastor. O que isso quer dizer para que eu possa compreender? Isso era tão certo que esse texto define o poder de Deus em relação ao tempo. Deus projetou e planejou a nossa salvação desde a eternidade. Mas como que isso pode ser possível? Na eternidade, o passado, o nosso presente e o futuro são tão presentes quanto o agora. Você precisa entender isso. Para Deus, passado, presente e futuro é como o presente para nós. Deus já passeou no passado. Deus anda pelo nosso presente. Deus já foi no futuro. Deus é conhecedor de todas as coisas. O tempo que para nós é intocável, Deus já andou por ele. Deus é dono do tempo. A Bíblia diz que Deus conhece o final das coisas. Antes que elas comecem, antes de começar alguma coisa, Deus já sabe. Não é por acaso que o texto bíblico hebraico não é lido da esquerda para a direita. Ele é lido da direita para a esquerda. Se você pega um Alcorão, a escrita, ao ler o texto bíblico na língua hebraica, não é como nós que lemos da esquerda para a direita. Em hebraico se lê da direita para a esquerda. E eu vou te explicar por isso. Isso quer dizer o seguinte: a Torá ela é lida teoricamente do fim para o começo. Por quê? Pois enquanto você está indo, Deus já está vindo do futuro com a resposta. Para o judeu, ao ler a Torá, ele lê a palavra de Deus e ele na sua leitura ele está dizendo assim, ele lê da direita para a esquerda, ele está dizendo, enquanto eu estou indo com a necessidade, enquanto eu estou indo com o meu projeto, enquanto eu estou indo com o meu aprendizado, enquanto eu estou indo com as minhas preocupações, Deus já passeou por tudo isso. Ele já está vindo do que é futuro para mim, mas para ele é presente, ele já está vindo para mim com resposta. Esse é o Deus que nós servimos. O plano da salvação foi elaborado desde a eternidade. Esse assunto, esse texto é só uma introdução. Nós vamos fazer ainda outras 2 ou 3 videoaulas para não ficar extenso demais sobre esse tema e nós vamos abordar o que está dentro do tema plano da salvação de Deus para o homem. Nós ainda vamos aprender dentro desse tema e eu quero que você permaneça firme e fiel aí no grupo para você assimilar bem isso. O que está dentro desse projeto de salvação? Nós temos ainda 12 temas que nós vamos estudar só nesse primeiro assunto que é plano da salvação. Nós ainda vamos ver a graça do Senhor, expiação pelo sangue, redenção, propiciação, fé, arrependimento, confissão, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. Tudo isso está dentro das nossas videoaulas, esse nosso primeiro curso, sobre plano da salvação. Nós ainda vamos ver todos esses temas. Eu te espero para que eu e você possamos aprender juntos.
É só uma introdução para que você entenda que o plano da salvação é desde a eternidade. Qualquer dúvida, vai no meu PV. Se eu achar pertinente, eu coloco aqui no grupo ou respondo só para você lá. Fica comigo, viu? Vamos na próxima aula, ainda essa semana. Ainda vou estar colocando aí pelo menos em uma aula, em um vídeo aula, mais 3 assuntos sobre o plano da salvação. Nós vamos falar sobre graça, expiação pelo sangue e redenção. Conto com você, Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.